Fala aí, galera! Beleza? Tranquilo? Estamos aqui juntos novamente, né? Meus consagrados e minhas consagradas, para mais uma aula com o professor que vos fala, esse professor incrível chamado Matheus Pranto, de linguagens. Não é isso? Então, vem comigo. A aula de hoje será sobre orações subordinadas adverbiais. Principalmente, vamos fazer uma grande revisão, né? O advérbio, as conjunções e as circunstâncias. Só que antes, você deve estar se perguntando, professor, eu não lembro o que é oração. Mas calma, calma, calma. Ok. Eu, já prevenido, né, um homem muito prevenido como eu sou, já fiz como slide aqui para a gente relembrar, ter esse remember, ter esse TBT de matéria. Beleza? Vamos lá. O que é oração? É todo enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ou seja, para ser uma oração é necessário, né, é obrigatório ter um verbo. O verbo que é a grande essência da oração. Ok? Exemplos. Acordei. Uma oração, uma frase com apenas um verbo nesse caso. Peguei o ônibus, outra oração. Temos aqui o verbo peguei o ônibus. Tranquilo? Próxima. Estou andando muito rápido. Nesse caso, temos uma locução verbal. E como é formada uma locução verbal? Verbo auxiliar, mas verbo principal. Né? O verbo principal costuma estar numa forma nominal do verbo, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. Neste caso, está no gerúndio, NDO. Vamos lá. Já estão aí refrescando a memória, né? Aquele ar, né? Caramba, tá vindo tudo à tona, né? Aquele momento de remember, né? Vamos lá. O que é período? Simples. É todo enunciado linguístico de sentido completo construído por uma oração absoluta. A oração é sozinha, ela reina soberana. Ou seja, apenas um verbo, né, ou uma locução verbal. Eu comprei um smartphone na promoção. Eu comprei um smartphone na promoção. Só tem esse verbo. Então, essa oração aqui é absoluta, né? É rei, né? É o cara, essa oração. Ela reina soberana, sozinha. A majestade é dela. Beleza? Então, isso é um período simples ou uma oração absoluta. Tranquilo? Show? Vamos lá, meu anjo e minha anja. Composto é todo enunciado linguístico construído por duas ou mais orações. Né? Pode aparecer aqui novamente locuções verbais. Tomei banho e fui assistir a uma live no YouTube. Né? Tomei banho, uma oração. Fui assistir a uma live no YouTube. Aqui a gente tem uma locução verbal, na verdade. Né? Fui assistir. Verbo auxiliar, mas verbo principal no infinitivo. Não é isso? Temos aqui, então, duas orações que, unidas por uma conjunção aqui pelo E, né? Temos um período composto, formou um período composto, porque tem duas ou mais orações, nesse caso, duas. Aqui embaixo, o youtuber disse que a live ficará disponível no canal. O youtuber disse, ponto. Essa é uma oração. Beleza? Tranquilo? Que a live ficará disponível no canal. Que a live ficará disponível no canal é outra oração. Não é isso? Temos duas orações aqui pela conjunção, unidas pela conjunção que. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos lá. O que é período composto por subordinação? Então, o estudo de hoje é sobre um período composto por subordinação. Tranquilo? Show? Fixa na mente, ó. Pega a visão. Período composto por subordinação. É todo enunciado linguístico
construído por uma oração principal ou oração absoluta, sem sentido completo, ou seja, ela precisa de algo para completar ela, que traz presa a si como dependente, geralmente por meio de uma conjunção. Por que eu estou botando geralmente por meio de uma conjunção aqui? Porque essas orações subordinadas, elas podem aparecer em forma desenvolvida e reduzida. Quando reduzida, não tem a conjunção, geralmente não tem a conjunção. Outra oração, aqui se dá o nome de subordinada. Vamos lá, vamos ver o exemplo que vai facilitar. Marcos disse que dorme demais. Marcos disse, tranquilo? Que dorme demais. Outra oração. Então temos aqui, não é introduzida por conjunção, então é oração absoluta, é a oração principal. Aqui é introduzida por conjunção, né? Nesse caso aqui é uma conjunção integrante, o que é a oração subordinada. Beleza? Tranquilo? Show? Neste caso específico, aqui é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Marcos disse isso. Eu consigo substituir essa oração subordinada substantiva por um equivalente a um substantivo, pelo isso. Marcos disse isso, né? Completa o sentido do verbo da oração principal nesse caso. Então temos uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva direta? Porque não há a presença de uma preposição iniciando, né, essa oração subordinada. Tranquilo? Show? Vamos lá, vamos continuar. Quais as funções das orações subordinadas no período composto? Já falei uma, as substantivas. Tem as adjetivas, que funcionam como um adjetivo, né, e exercem função sintática, ora de adjunto adnominal, ora de aposto explicativo, quando entre vírgulas, quando não entre vírgulas, de adjunto adnominal. E as adverbiais. As adverbiais é o foco de hoje, né? É ficar bem centrado, pegar a visão das adverbiais, que é o foco de hoje. Tranquilo? Vamos lá. Quais são as formas das orações subordinadas? Nós temos as desenvolvidas, que é o foco da aula de hoje. Então, o foco da aula de hoje são as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. Por que elas são desenvolvidas? Eu já falei, antecipei em alguns slides anteriores. Tem verbos conjugados e introduzidas por alguma conjunção subordinativa. Tranquilo? Tem também as reduzidas, que não é o foco da aula de hoje. Verbos nas formas nominais não são introduzidas por conjunção. Beleza? Não é o foco da aula de hoje, mas eu botei aqui como um slide de revisão, como um conteúdo para vocês refrescarem a memória de vocês. O foco da aula de hoje é a oração subordinada adverbial desenvolvida. Quais são as formas das orações subordinadas reduzidas? Já falei anteriormente, repetindo aqui com o slide. Infinitivo, né? Formas terminadas em R. Caminhar, correr, ir. Gerúndio, formas terminadas em NDO. Caminhando, correndo, indo. Particípio, formas terminadas em DO. Caminhado, corrido, ido. Beleza? Vamos lá. Vem comigo, galera. O que são as orações subordinadas adverbiais, que é o foco da aula de hoje? Principalmente as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. Equivalem à classe gramatical advérbio e, dessa forma, possuem circunstâncias. Nesta aula específica, vamos ver, né, um remember, um TBT do advérbio. Vamos relembrar a classe gramatical, a classe de palavra advérbio. Então, aqui a gente tem uma oração que equivale a essa classe gramatical e apresenta uma circunstância, um sentido, um significado. Show? 2. Em relação à oração principal, exerce a função sintática de adjunto adverbial. Ora, ora, ora. Se eu falei de classe gramatical advérbio, agora eu estou falando da função sintática que essa classe gramatical exerce, que é de adjunto adverbial. Beleza? Falei de morfologia, agora estou falando de morfossintaxe.
Ou seja, o comportamento da palavra, morfo, dentro de uma frase, sintaxe, na estrutura. 3. São introduzidas pelas conjunções adverbiais, que vamos estudar nessa aula também. Tranquilo? Vamos rever advérbio e as conjunções, né, e as circunstâncias dessas conjunções, principalmente na aula de hoje. 4. Possuem mobilidade no período composto. Sim, as orações subordinadas adverbiais, elas se deslocam no período composto, né? Não é o foco da aula de hoje, mas nas próximas aulas, né, veremos essa mobilidade, esse deslocamento das orações subordinadas adverbiais dentro do período composto. Tranquilo? Vamos lá. O que são as orações subordinadas adverbiais? Advérbio, né? Vamos fazer um remember do advérbio. Ad, ao lado. Verbo, verbo. Ao lado do verbo. Então, o advérbio é a classe gramatical, é a classe de palavra que geralmente modifica o sentido de um verbo. Geralmente, né, ela vai modificar o sentido de um verbo. É comum modificar primeiro o sentido de um verbo. Por outras vezes, de um adjetivo e até mesmo de outro advérbio. Prestem atenção nos exemplos. A banda chegou hoje. Hoje, aqui é o advérbio. Não é isso? Hoje, advérbio de tempo. O que foi modificado foi o verbo. Chegou. Né? O verbo sofreu a modificação. Carlos está muito feliz. Muito é o advérbio de intensidade. Está modificando o adjetivo, né? Ele não estava só feliz, estava muito feliz. O time jogou muito mal. Mal é um advérbio, né? E muito também, né? Mal foi o modo que o time jogou. Muito, de intensidade. Ele não só jogou mal, de um modo mal. Ele jogou muito mal. Ele intensificou o sentido desse advérbio. Mal. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos lá. Locução adverbial. Geralmente também modifica o sentido de um verbo. Advérbio ao lado do verbo. Por outras vezes, de um adjetivo e até mesmo de outro advérbio. Vamos lá. A banda chegou de manhã. Chegou de manhã. Está modificando o sentido do verbo chegou. De manhã é uma locução adverbial temporal. Carlos está feliz de novo. Está feliz de novo. Né? Ele não está feliz de novo, porque antes não estava. Né? Então temos o adjetivo modificado, o adjetivo feliz modificado pelo de novo, pela locução adverbial de novo. O professor chegará em breve aqui. Ele não chegará aqui. Né? Eu tenho que fazer um comentário. Chegará aqui em breve aqui. Então, eu estou modificando o advérbio aqui. Beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar. Advérbio em forma de oração, né? Ou oração subordinada adverbial. A banda chegou quando já era de manhã. Vamos lá, com calma. Já vamos prestar atenção aqui na divisão entre oração principal e oração subordinada. A banda chegou, oração principal. Quando já era de manhã, é uma oração subordinada. Como eu falei, as orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções adverbiais. Aqui, neste caso, temos o quando, não é isso? O quando tem ideia de tempo, circunstância de tempo, não é isso? Então, temos uma oração subordinada adverbial temporal. A banda chegou, oração principal. Quando já era de manhã, oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Carlos está feliz. Carlos está feliz, oração principal. Por que passou no vestibular? Oração subordinada. A oração subordinada é sempre introduzida por uma conjunção subordinativa.
Como a aula de hoje é sobre oração subordinada adverbial, ela é introduzida por uma conjunção adverbial, porque explica uma causa. Então, temos uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Tranquilo? Carlos está feliz? Tá, mas por quê? Porque passou no vestibular. Tranquilo? Próxima. O professor entrou na sala. Oração principal. Barra. O professor entrou na sala. Conforme era previsto. Né? É a oração subordinada. Por que ela é adverbial? Ela é introduzida por uma conjunção adverbial que possui sentido. Neste caso, né, é o conforme. Né? O conforme é a ideia de conformidade, é a ideia de que algo, né, obedece a alguma regra, tem uma questão de obediência entre as partes, nesse caso. Então, temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Quais são as circunstâncias das orações subordinadas adverbiais? A circunstância, como eu já estou falando aqui várias vezes, agora num slide detalhado, de uma oração subordinada adverbial, é dada pela conjunção subordinativa que a introduz. Conjunção é o vocábulo que funciona como elemento de ligação, conexão, ponte entre orações coordenadas ou subordinadas, né? Preposição ligava as palavras na mesma frase. A conjunção liga orações. Enquanto a preposição liga palavras, as conjunções ligam orações. Tranquilo? Podem ser orações coordenadas ou subordinadas. No caso da aula de hoje, vamos falar de conjunções subordinadas, porque estamos trabalhando o período composto por subordinação. Vamos lá. Aqui eu já adiantei o que eu botei no slide. 1. Conjunções coordenadas. Não vamos trabalhar hoje. Hoje, conjunções subordinativas. Sim, elas se dividem em duas: integrantes e adverbiais. As integrantes introduzem orações substantivas. As adverbiais introduzem orações adverbiais. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Quais são as conjunções subordinativas adverbiais? Então, aqui é aquela famigerada, aquela famosa tabela que você, aluno e aluna, meu anjo e minha anja, gosta tanto, né, Alecrim Dourado? Vocês gostam tanto dessas tabelas para decorar. Só que não quero que vocês decorem. Né? Eu quero que vocês entendam, que vocês consigam saber o sentido, a circunstância, no contexto do período, no contexto da frase. Beleza? Então, essa tabela é para consulta, não para decorar. Né? Não acredito numa educação de decoreba. Né? É uma educação de interpretação. Tranquilo? Show? Que vocês entendam o uso dessas palavras no contexto. Vem comigo. Primeira circunstância. Causal. Indica a causa da ação expressa na oração principal. Exemplos. Porque, uma vez que, visto que, já que, posto que, porquanto. Esses são alguns dos exemplos de conjunções. Beleza? Existem outras conjunções causais. Por isso eu estou falando, não é para decorar, é para entender. Comparativa. Indica igualdade, superioridade ou inferioridade em relação a um termo da oração principal. Como, assim como, qual, tanto quanto, tal qual, menos, pior, que, maior, melhor, mais, que. Concessiva. Indica um fato contraditório em relação ao da oração principal, mas que não implica anulação de ideias. Exemplos de conjunções. Embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, ainda que, posto que.
Vamos lá, estão pegando a visão? Estão entendendo? Cataram? Então vamos lá, vem comigo. Condicional indica o que se aceita como necessário ou obrigatório para que o fato expresso na oração principal seja realizado ou não, né? Uma condição. Salvo, exceto, se, caso, desde que, contanto que, sem que, a menos que. Essas são algumas conjunções de condição. Conformativa indica um fato que concorda com o da oração principal, como, conforme, consoante, segundo, de acordo com. Consecutiva indica a consequência do fato expresso na oração principal, tanto que, tal que, tão que, de modo que, de forma que, de sorte que. Então, aqui temos alguns exemplos, né, algumas das conjunções consecutivas, né? Consecutiva, consequência. Temporal indica em que tempo ocorreu o fato da oração principal. Mal, enquanto, assim que, logo que, agora que, depois que, desde que, sempre que. Né? Existem outras conjunções temporais. Lembrando que são exemplos, por isso não decorem. Proporcional indica que o fato da oração subordinada e o da oração principal ocorrem na mesma medida, ou quase. À proporção que, à medida que, quanto mais, menos, mais, menos. Final indica a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. Para que, a fim de que, para. Né? Falei de 9 conjunções adverbiais aqui. Falei de 9 circunstâncias. Beleza, meu consagrado e minha consagrada? Você que gosta de decorar, né, desse decoreba, vai um macete aqui para você agora, hein? Para terminar a aula. 6 cocas tem para o final. 6 cocas tem para o final. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporal, proporcional, final. 6 cocas, as circunstâncias com letra C, cocas. Tem, temporal, para, proporcional, final é a final. São as 9 circunstâncias das conjunções adverbiais. Beleza? Tranquilo? Show? Pegaram a visão? Então, hoje, né, nesta aula, foi uma grande revisão do que é advérbio, a locução adverbial, o adjunto adverbial e as conjunções adverbiais. Tranquilo? Show? Então é isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima. Ó. Beijo no coração de vocês.